a sua, pedir pra gente. Você está ouvindo rádio. Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Atenção, eleitor. Se deixou de votar em 3 turnos consecutivos e não justificou a ausência às urnas, pode ter o título cancelado. Regularize a situação até 19 de maio. No site tre-sp.jus.br você paga a multa e também pode agendar atendimento presencial se preferir. Quem perde o título não pode emitir passaporte, matricular em instituição pública de ensino e regularizar o CPF. Garanta o seu direito ao voto. Justiça Eleitoral de São Paulo. Vem aí! Poá Fest! Em comemoração ao aniversário de 76 anos da Estância Hidromineral de Poá. Dia 25, abertura a partir das 19 horas com super show de Isadora Pompeu. Deus, eu tenho tantas bênçãos. E Esther Marcos. E na noite do dia 26, encerramento com a dupla Matheus e Cauã. Porque te amo eu não sei. Muito mais. Durante todo o dia, diversão para toda a família com área Kids, espaço inclusivo, praça de alimentação e muita alegria. Poá Fest. De 25 a 26 de março na Praça de Eventos de Poá. Avenida Antônio Massa 150 no centro de Poá. Entrada 1 litro de leite em pó ou caixa. Vem pra cá, vem pra Poá. Realização MP Promoções. Apoio Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação de focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando a sua música favorita para dar uma geral na casa e evitar água parada. Tem 10 minutinhos esperando a comida esquentar? Aproveita para descartar bem o lixo. Tem 10 minutinhos para ouvir esse recado enquanto tá no trânsito? Quando chegar em casa, lembre que 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e agir na prevenção da dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E tem investimento de mais de 10 bilhões de reais. Para o programa Caminho da Escola, serão adquiridos 1.500 novos ônibus escolares. Isso vai facilitar a vida de milhares de famílias por todo o país. Na escola onde ele estuda é longe e tem esses morros para subir. E ele tem muita dificuldade também no pezinho dele, que ele não aguenta caminhar muito tempo. O ônibus é tudo. Sem o ônibus, não tem como as crianças estudarem. Então, para chegar até a escola, a gente precisa pegar um ônibus, depois atravessar a balsa e pegar um outro ônibus para chegar até lá. Quero ser médica pediatra. E se eu quero chegar aonde eu quero chegar, eu preciso estudar. Sem o transporte, não teria como a Nicole ir até a escola. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando. Boa noite, David. Tá com problemas com a cadeira aí? Boa noite. Não, tô não. Você tá com problema com o microfone? Eu tô tentando imitar você no final de semana. Que você não me chamou, inclusive. Fala mesmo. Ai, caramba. Muito boa tarde, Xandinho. Muito boa noite. Boa noite, né? 19 horas. Muito boa noite. Boa noite, David. Você está bem? Estou ótimo. Depois de uma pequena... não teve a semana passada por conta de... Que você não quis vir? Ah, eu falo mesmo. Não. Cara, não fui eu. Fala com o meu intestino. Você tem que falar com ele. Ah, eu não vou falar nada, não. Então, beleza. Hoje, antes de tudo, agradeço aos meus patrocinadores. Graças a Deus, sem eles isso aqui não seria possível. Agradeço também a minha mãe patrocinadora e meu pai patrocinador que sempre está aqui comigo. Obrigado. E também, eu não sei se eu devia falar isso no ar. Será que eu falo? Será que eu falo? Dá até um negócio, não? Minha mãe fez aniversário. Ah, eu não acredito. Quando foi o aniversário dela? Foi... hoje, né, mãe? Ontem. Que isso, se fosse hoje a gente já canta. Cadê o bolo? Então, por favor, Cleia, vem aqui na frente, do lado do Xandinho. Bora. Já que ela está presente, né? Nada melhor do que a gente cantar parabéns pra ela, né? Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos e pra quem é nada? Tudo! Então como é que é? É bênção, é uma porção de bênção, é graça, é uma porção de graça de Jesus, aê! Quantos anos? 19? Isso, 22, né? Não é pra não chegar tão longe, né? Eu não vou falar, porque senão eu não vou falar, porque a apertada no braço foi engraçada. Depois desse constrangimento... No off a gente fala. Depois desse constrangimento da minha mãe... Gratuito, hein? Graça. Gente, temos aqui também que falar do aplicativo da rádio. Né, David? Exatamente. Você que está querendo e não está conseguindo baixar o aplicativo da rádio, onde eu faço? Como que eu faço? Onde eu baixo? Entra no seu aplicativo, né? Na sua loja de aplicativo. Ou Google Play, tanto faz. Exatamente, depende muito de qual for o seu celular. Escreve lá Rádio Local Web e você já consegue baixar o aplicativo, onde tem a programação da rádio completa, 24 horas por dia. Sim. Exato. 24 horas por dia e eu também estou lá. Vocês podem me curtir por lá. É verdade. Todos os podcasts do Xandinhos passam ao vivo lá na rádio. Você também pode acompanhar. Se não está conseguindo acompanhar no YouTube, abre lá o aplicativo e acompanha ao vivo toda quinta-feira às 19 horas. E também temos que passar as minhas... Vai, David. Vai. Você quer que eu vou pra onde? As minhas redes, David. As minhas redes. Mas você não tinha combinado isso comigo? Quando eu aponto assim é pra você ir. Ah, então tá bom. Então aponta. Já foi. Bom, essas aqui são minhas redes sociais. Canal do YouTube. E também meu Instagram pessoal e o profissional. Eu tô apontando certo? Tá certinho. Amanhã. Amanhã. Este podcast vai pro meu canal do YouTube. Assim espero. Então... Sem mais delonga nenhuma. Já falei tudo que eu tinha pra falar, David? Eu acho que sim. Tem que falar de como que faz pra mandar mensagem. Quem queira mandar mensagem no chat, sim. Né, Xandinho? Como que faz? Se inscrevam no canal, ativa o sininho, espera 60 segundos, aí já comenta. Pode comentar à vontade. Já consegue comentar. Já consigo comentar. Exatamente. Já consegue comentar. Então vamos lá. Hoje temos aqui uma pessoa que é parceira do David. Não gosto dela muito não, viu? E eles têm uma rixa pessoal, é isso que eu tô percebendo aqui. Eu tô percebendo uma energia muito hostil aqui. Sabe, quando duas energias meio que não se batem. Brincadeiras à parte, ela apresenta
o Arquibancada de Estúdio com o David. Arquibancada de estádio. Aqui. Eu cismei que é Arquibancada de Estádio. Arquibancada de Estúdio. David. E também com o podcast com o Véia. Como é que. É o Sports Fans. O Sports Fans. E ela tá aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Bia. Eu agradeço por você estar aqui no podcast Multiversando. E minha primeira pergunta é: quem é a Bia? Quais são os hobbies dela? O que ela faz? O que ela mais gosta? Quem é a Bia? Quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Muito boa noite, primeiramente, Xandinho. Boa noite ao David, a todos que estão no estúdio e a todos que estão acompanhando a gente nesse podcast Multiversando. Primeiramente, agradecer o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho com você, tá bom? Vamos lá, a Beatriz, ela é uma menina de 21 anos, que está cursando jornalismo atualmente. Estou no meu 2º ano da faculdade. Tenho meu trabalho CLT, ainda não consigo viver do jornalismo, mas já tenho alguns trabalhos nessa área também. Comecei tendo como hobby realmente o futebol e fui entrando nessa área procurando um meio profissional, procurando falar disso, mas também ganhando dinheiro. E foi aí que começou tudo. Assim que começou tudo? Isso. E, Bia, quando surgiu essa paixão por futebol? Então, eu sou uma menina que nasceu no meio de muitos homens. Então, assim, eu sou a única mulher da minha família, além da minha mãe e da minha avó. Então, assim, eu cresci com muitos irmãos, muitos primos, pai, tio. Então, ao meu redor era tudo futebol. Eu cresci vendo futebol desde pequena, né? Então, ia pra casa do meu pai, tava passando futebol na TV, ia pra casa da minha avó. A minha avó sempre gostou de futebol também por conta do meu avô. O meu avô, ele tem uma história muito importante aqui na história de Caieiras, no meio do esporte. Sério? Então, acho que isso vem muito dele também. Verdade. Inclusive, quando ele faleceu, até o campo lá perto de casa ficou com o nome dele e tudo mais. Então, essa paixão vem muito disso e acredito que eu herdei muito isso da minha família, no caso. E a paixão só foi crescendo conforme eu fui crescendo também, entendendo mais de futebol, entendendo de esporte no geral, mas futebol sempre foi aquele carro-chefe. E por que jornalismo? Por que faculdade de jornalismo? Então, quando eu pensava em fazer faculdade, em ter uma formação, eu nunca cheguei a pensar no jornalismo em si. Eu já quis ser designer, sempre gostei muito de desenhar também, mas eu nunca pensava no jornalismo em si. O jornalismo veio quando eu comecei a entrar pra área do futebol. Eu já cheguei a jogar também, só que não... Já cheguei a jogar campo e já joguei quadra. Quando você tinha quantos anos foi isso? Eu tinha 16 quando eu joguei campo e quadra 15 para 16. Joguei quadra primeiro, depois eu fui pro campo. Foi o quê? Uns 2 anos? Menos. 1 ano e pouquinho. Aí eu comecei a ter que trabalhar. Foi quando eu parei de jogar, não tinha muito tempo para isso. E aí eu procurei algo relacionado ao futebol, mas que fosse me dar dinheiro, que fosse entrar realmente numa profissão, querendo ou não. E foi aí que no aniversário meu, inclusive... eu tava comentando com o meu irmão mais velho, o William, inclusive um beijo pra ele se ele estiver assistindo, que eu queria chegar nessa área, né? Eu queria buscar uma área que falasse de futebol, que falasse de esporte, e ele me deu a ideia do jornalismo, que não abrange só o futebol, claro, são várias formas de fazer jornalismo, de se fazer, de comentar jornalismo. Exatamente. Criminal, tem muito noticiário realmente, e tem o jornalismo esportivo. Aí ele falou, né, jornalismo seria um curso ideal para você, e depois você se aprofundaria, faria mais relacionado pro lado do futebol, do esporte mesmo. E você tá há quanto tempo na faculdade de jornalismo? Tô no meu 2º ano. É o que você esperava? É mais difícil do que você esperava? É mais fácil? Quais são os desafios? Eu acho que dar conta de tudo foi o que mais me assustou, assim. O fato de fazer a faculdade, trabalhar também, e ter que cuidar desses projetos, ter tempo pro projeto. Então foi algo que eu tive que no começo assimilar. Né? É complicado. Exatamente. Então eu tive que assimilar tudo e até hoje ainda tô meio... Às vezes dou conta de uma coisa, às vezes o David... A nossa rincha é muito por isso também. Ele fica meio bravo. Você vai expor ao vivo. Ele fica meio bravo que eu deixo de dar conta de uns projetos, deixo de dar conta de algumas coisas, mas é porque realmente a correria, às vezes ela assusta. Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo num dia só, né? Nas 24 horas. Então a gente deixa a desejar um pouquinho. Agora uma pergunta curta e direta. Que time você torce? Ah, o pior. Não, o melhor de todos. Eu sou flamenguista por conta do meu pai. O meu pai, ele veio da Bahia. E lá na Bahia, pra quem é mais velho até sabe,
só se passava a Globo do Rio de Janeiro, né? Então eles cresceram vendo o Campeonato Carioca. E quando meu pai veio pra São Paulo, querendo ou não, ele ficou mais perto ainda do Rio e ele nunca deixou de ser flamenguista. Então, pra ele sempre foi uma motivação a mais quando ele veio pra cá. E nasceu meu irmão mais velho, nasceu mais 2 irmãos, somos em 4 no caso, eu e mais 3 irmãos homens. E todos, até então, quando pequenos, eram flamenguistas, né? Torciam pro mesmo time que o pai. A mãe nunca gostou muito de futebol, ela sempre foi São Paulina por conta do pai dela, mas a influência de futebol lá dentro de casa sempre foi o meu pai. Então, eu continuei flamenguista até hoje, e meus irmãos cresceram e viraram bandeirinha, como eu costumo dizer. Ah, sai dessa, eles escolheram Viraram o lado palmeirense, certo da força. corintiano, aí... Olha, que beleza, pelo menos teve 1 ou 2 que se salvaram. É verdade, eu concordo, Xandinho. Ô, Bia, e na questão de... Assim, você é mulher, né? E você tá no meio, crescendo no meio de vários homens. Foi difícil? Eles tiveram preconceito, tipo, você não tem que gostar de futebol, aguenta o tipo, ou não? Sempre apoiaram? Na minha família sempre me apoiaram, né? Acho que muito por a gente estar nesse mundo, viver 24 horas e isso, sempre foi uma coisa natural, de eles estarem sentados, Bia, tá passando tal jogo, vamos assistir? Era uma coisa comum na família, assim. Agora, quando a gente começa a ir pra fora, é que a gente começa a enfrentar um certo preconceito, né? Principalmente quando você se coloca numa posição em que muitos homens estão. A gente sabe que o meio do jornalismo, o meio do futebol, principalmente, ele é quase 99% formado por homens. Então, quando você tem uma mulher nesse meio, pra eles é meio contraditório, né? Você tem que se provar a todo momento. Qualquer coisa que você escape, qualquer coisa que você faz de errado já é motivo para desacreditarem de você. Então você tem que ser 1000 vezes melhor do que um homem nessa profissão, vamos dizer assim. E como foi, você estava me contando aqui, como é que foi sua experiência ao pisar pela primeira vez no Maracanã? Legal. Foi em março de 2023. Ah, então foi recente. Foi, Eu tava de férias de um outro emprego que eu trabalhava. E eu já tava há uns 2 anos nesse emprego. Quando eu peguei férias, a ideia era que eu pegasse junto com um amigo meu do trabalho, que também é flamenguista. E a gente já tinha planejado que iria pro Rio de Janeiro, pro Maracanã. Só que não deu certo dele pegar as férias dele. Aí eu peguei minhas férias no começo de março e decidi que eu ia sozinha mesmo. Nossa. Corajosa. Ainda mais mas pro Rio de Janeiro. A minha mãe não gostou muito da ideia, não. Muito menos o meu pai. Então... Aí eu peguei o dinheiro das minhas férias, tudo mais, e era bem na Semana da Mulher. No dia 8 de março, ia ter um jogo no Maracanã, a final da Taça Guanabara. Flamengo, Fluminense. Aí eu falei, vou no Dia da Mulher. Peguei, aluguei lugar pra ficar, né, passagem de ônibus, tudo, e o ingresso do Maracanã, que era o mais importante. Quanto que você pagou? Pior que não paguei caro, foi 110, por ser, tipo, final, não foi caro. Final tá barato. Não por foi ser caro. final tá barato. 110. E naquela época, o único azar que eu dei foi que era a época do Vice Pereira, né? Pra quem entende de futebol, sabe? Vitor Pereira, que Alguém fala a minha língua aqui, por favor. Pegou todos os vices possíveis pro Flamengo. A gente tava num ano não muito bem comandado, assim, vamos se dizer. Um técnico que não sabia muito bem de futebol. E aí, quando eu fui pra lá, né? A sensação foi, assim, indescritível. Eu só sabia chorar quando eu entrei lá. Porque, pensa, eu sou muito apaixonada por isso desde pequena. E eu moro em São Paulo, então assim, o que eu mais ouço desde pequena é: nossa, mas você é doida, torcer pra um time do Rio de Janeiro, você nunca vai pra lá, é difícil você ver um jogo lá. Então quando eu fui, acho que veio tudo isso na minha cabeça. Então quando eu entrei no Maracanã, eu só sabia chorar. Despejou, né? Nossa, desabei. Ninguém entendia nada, o pessoal perguntando se tava passando mal. Eu, não, gente, eu tô bem, eu só tô feliz. Eu só tô feliz. Sim. E aí assisti o jogo, a gente perdeu nesse jogo de virada 2-1 pro Fluminense, perdemos a Taça Guanabara. Viu, que aí no final no final da volta, não? Vai ter agora? Não, eu tava pensando em ir, mas não deu certo. Vai, por favor, faz a vontade. Não deu certo. Mas enfim, foi sensacional, eu aproveitei, tipo, cada momento. Só foi ruim realmente o resultado, mas pretendo voltar lá pra ativar aquele pé quente, né? Okay. Que não é. Gente, vocês perceberam que tem um clima de camaradagem entre o David e a Bia aqui, né? Para não dizer hostilidade. E eu queria saber, como vocês se conheceram? Agora é uma pergunta para os dois. Como vocês se conheceram? Você fala, Bia? Eu falo. Você que é a convidada? A gente se conheceu no final, assim, do ano passado, né? Em agosto pra setembro, julho, por então ali. É recente. Eu pensei que vocês se conheciam desde o berço. Não, foi quando eu entrei pro Esportes Fãs. Eu falei primeiro com o Vanderlei, né?
Entrei pra rádio e aqui na rádio eu Na verdade conheci... foi com o Thiago, lembra? Que você mandou mensagem pro Thiago. Isso, aí no programa eu falei primeiro com o Vanderlei. E aqui na rádio eu conheci o David. Mas o que ela não sabe, eu acho que a gente nunca chegou a falar isso. O Thiago veio conversar comigo sobre você. Falou assim, ó, tem uma menina que mandou mensagem pra mim no Instagram. E ela falou que queria fazer parte, tá fazendo jornalismo e tudo mais. E ela queria fazer parte do Esportes Fan, vir conversar, falar um pouco sobre futebol. Eu falei, pô, da hora, fala com o Vanderlei, né? Ele falou, não, vou falar com ele já. E vou falar pra ela vir. Aí eu falei até com o Vanderlei no dia, a gente tava tudo juntos, 3 juntos. Eu falei assim, ó, Vanderlei, o que você acha de pedir pra ela vir pra fazer um programa aqui, assistir e tudo mais? Eu lembro que na primeira vez você veio só assistir. Foi. Né? Foi. Aí você pode continuar. Legal, bacana. Foi. Aí teve um programa que eu vim só assistir, realmente pra ver se... Eles queriam ver se era essa a ideia, né? Se eu tinha entendido a ideia do programa, se eu gostaria de ficar realmente pra participar. Aí eu vim um dia só pra assistir, fiquei sentada ali, inclusive, assisti o programa todo. E aí no final a gente conversou, né? Bateu um papo se era isso que eu queria. E eu falei que sim, gostaria de fazer parte do programa, tal, que eu gosto bastante. E no outro programa já vim e já fiquei. Mas foi aí que eu conheci o David. E aí a gente começou a se aproximar e ter ideias sobre programas, sobre futebol, sobre assuntos que a gente não falava muito aqui no Esportes Fãs. E aí acho que depois ia surgir a sua outra pergunta também. Como é que vocês montaram a arquibancada de estádio? É isso. Então, a gente começou a ter ideias de trazer pessoal da várzea, de trazer assuntos que a gente não comentava muito no Esportes Fãs, que era mais focado no futebol mundial, profissional, vamos dizer assim. Quando a gente começou a querer trazer pessoas da várzea e não condizia muito com a ideia do programa, o David é quem teve a ideia de criar um outro programa, um podcast, num outro estúdio, para não bater de frente, claro, com o pessoal daqui, com outro programa que a gente também fazia parte. Já me contou essa parte. Isso. E aí ele decidiu, teve a ideia de montar um programa, perguntou o que você acha e tal. Só que naquela época a gente ainda tava meio conturbado, né? Era época de eleição e tal, a gente tava trabalhando bastante, ele nos projetos dele, eu com os meus também. E a gente falou, vamos amadurecendo essa ideia, vamos pensando realmente como seria, vamos pensando em nomes, pensando como seria realmente a ideia do programa, como a gente ia fazer, que dia que ia ser, que horário, e se a gente realmente iria dar conta dos dois, né? E vamos amadurecendo essa ideia, mais pra frente a gente vê o que faz. E aí passou as eleições, a gente falou, vamos fazer mesmo, e a gente estava bem com a ideia de fazer, a gente já tinha pensado em novos projetos, em novas ideias, inclusive. E aí a gente decidiu montar e teve o primeiro arquibancada de estádio, graças a Deus vem dando muito certo desde lá. Que legal. Agora uma pergunta que eu vou falar aqui, todo mundo para se proteger, hein? Quem entende mais de futebol? Eu posso dizer que é a Bia. Eu acho que a Bia entende muito mais de futebol do que eu. Até porque ela é muito mais antenada, principalmente na parte dos campeonatos não só daqui regionais, né, estaduais, né, do país, mas também de fora. Então ela é uma pessoa muito antenada. Tem vezes que ela posta lá no Instagram dela que ela tá assistindo 2, 3 jogos, tá passando lá Champions League, tá passando algum outro campeonato de fora e ela tá assistindo. Então eu acho que ela entende muito mais. Teve um dia, né, que você assistiu acho que 2 jogos, né, porque quando seguidos. acontece... porque, por exemplo, a Champions League, né? Teve as oitavas, assim, antes das oitavas, teve 16 jogos no mesmo horário. Tipo, a última rodada. Então, assim, eu e meus irmãos, que são muito apaixonados, aí bota numa TV na outra TV coloca o outro, aí no celular deixa o outro, no tablet o outro, e a gente vai assistindo, então... Sim. Então eu acho, por isso que eu digo que eu acho que ela entende muito mais de futebol do que eu. Até por ela viver isso muito mais. Eu sempre gostei muito do futebol, sempre estive muito envolvido, mas eu sempre fui muito mais corintiano do que do futebol. Ela já tem essa questão mais de ser do futebol. Ela é muito flamenguista também. Mas ela entende muito mais. Se você. Até acho que até uma pergunta próxima aí. Ela já fez jogos, né? De outros times, a não ser Corinthians, Flamengo. Então ela entende muito mais de futebol do que eu. Entendi. Agora uma pergunta que me surgiu aqui agora, na cabeça. Alguém pode me explicar a diferença entre Copa do Mundo e Copa das Confederações? Explica aí, Bia. Copa do Mundo e Copa das Confederações, você fala CONCACAF ou não? Eu não sei, porque eu não entendo nada. Tem a Copa, acho que é a Copa América, então. Copa do Mundo e a Copa América. Das Confederações. Tem as confederações também, Bia. Que é a que a gente faz, que a gente compete, que o Brasil compete. A Copa do Mundo, no caso, é mundial, então Sim. Todas as seleções de cada mundo que antes tem umas eliminatórias e tudo mais. Mas a Copa das Confederações também. A Copa das Confederações, ela é a união dos times da América, né? Não, da América não, da América, né?
Então, América do Sul, América do Norte, Isso, entendeu? América Central. América Central. Aí tem o outro lado que é a... Eurocopa. Não, é a Eurocopa? Eurocopa. É a Eurocopa, exatamente. Que são os europeus. Exatamente, que são só os europeus. Então, por exemplo, a Copa América, ela participa Brasil, Argentina, Equador, Uruguai, esses times mais da América do Sul aqui, América do Sul, América do Norte da América. E a Eurocopa é Espanha, França, e do lado de lá mesmo, do mapa. Você sabe me dizer se ali no Oriente Médio, lá pro Japão, China, eles também têm copas deles? É a... Asiática. Copa Asiática? Putz, eu acho que é. Deixa eu mas só vou é um nome conferir. certo. Eles têm, David? Tem. Enquanto o David confere aí, Bia, eu vou te perguntar outra coisa. O que você acha das torcidas organizadas? Boa pergunta. A gente estava até comentando um pouquinho fora do ar, né? Essa questão das torcidas organizadas é muito complicado, porque assim, existem muitos torcedores que fazem realmente parte de torcida organizada, que eu conheço, que realmente estão lá para torcer, estão para fazer parte de ser mais perto, querendo ou não, dos jogadores, ser mais perto, querendo ou não, da torcida, ser uma voz até da torcida. Mas a gente sabe que no meio de torcida organizada tem muita gente que não é torcedor. Só vai lá pra fazer balbúrdia. Exatamente, são realmente vândalos, são gente que já não estão ali pelo esporte, não estão por amor à camisa, não estão por futebol, estão realmente por atrapalhar o espetáculo de todo mundo. Então eu acho que assim, essas questões das torcidas organizadas deveriam começar a ter mais punições, que eu acho que aí a gente vai começar a falar outro assunto. A gente vai começar a pegar no pé das pessoas certas, vamos dizer assim. Quando começarem a funilar essa questão das torcidas organizadas, eu acho que vai ficar mais tranquilo num todo. E qual a sua opinião sobre o futebol no geral, assim? O que você acha dele no geral? No geral, geralzão, assim, sem ser muito específico. Então, eu acho que os jogadores estão muito estrelinha? Desculpa, os jogadores estão muito estrelinha ou não? A gente tem alguns jogadores que a gente fala que já não estão... A gente sabe que hoje em dia o futebol, infelizmente, não é só bola no pé, né? É muito dinheiro. É muito business que eles falam. É muito business. Então, assim, a gente sabe que muitos jogadores já não correm também pela camisa. Neymar. Estão ali pelo dinheiro. A gente sabe que tem muito patrocínio por trás, tem muito empresário por trás de tudo isso. Outra questão que a gente fala muito no futebol, inclusive, é a questão da arbitragem, né? A gente, todo jogo, toda rodada, a gente reclama alguma coisa da arbitragem. Eu acho que deviam ter uma reciclagem no geral. Em questão dos jogadores, acho que não tem muito o que a gente mudar. O futebol é que mudou muito, evoluiu muito hoje em dia. E talvez esteja indo para um caminho que a gente não goste muito lá na frente, né? É focar realmente no futebol que a gente gosta, é focar no espetáculo que é a bola no pé, pra gente não se desapaixonar, assim, desse esporte. E já emendando o outro assunto, o que você acha das polêmicas? Eu sei que vocês já falaram isso no Arquibancada de Estádio, agora acertei o nome. Acertou. Então, eu sei que vocês já falaram disso no Arquibancada de Estádio, mas é sempre bom reforçar. O que aconteceu? Eu vi nesse dia, eu estava ao vivo, inclusive até mandei um comentário lá, sobre aquele jogador Luigi é o nome dele? Isso. Que ele sofreu ele teve que chorar porque ele estava sofrendo racismo. E hoje, que eu vi o Vini Júnior também pela 39ª vez lá, ele sofreu racismo de novo. Eu pergunto, o futebol é um esporte para todos, isso tem que acabar, gente. Concordo. E qual a sua opinião sobre isso? A gente vê em muitos jogos, infelizmente, isso acontecer, né? Não só no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, isso acontece muito. Aqui a gente fala que a gente não tem uma punição severa, mas parece que lá fora as coisas pioram até. É muito mais explícito, principalmente em cantos de torcida, né? Aqui a gente até não vê muito em cantos de torcida, é normalmente dentro do campo, e lá fora é muito em cantos de torcida, é uma coisa como se fosse muito normalizada por eles. Claro que é errado. Igual aconteceu a situação do jogador do Palmeiras Sub-20, Luigi, ele teve que chorar na entrevista porque os jornalistas estavam fazendo pergunta de jogo pra ele e ele tinha sofrido ali dentro um crime, um racismo. Os caras são insensatos. Não tá vendo que o cara tá sensível, vai fazer pergunta de jogo pro cara? Exatamente, é uma coisa que a gente tinha que focar ali naquele momento em falar de mais uma vez um crime que foi feito ali dentro durante o jogo, né, durante a partida, um torcedor que tava com uma criança nas costas, inclusive, é algo muito sem noção, a gente fala, né, é aquela coisa que a gente fala da punição, quando a gente começar a ver punição realmente severa pro clube, pro jogador, aquele jogador ele tinha que ser preso pra começar, o torcedor, ele tinha que ser preso pra começar.
e não para não entrar mais pisado dentro daquele campo. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então quem tá vendo acha que é normal, acha que nada vai acontecer, acha que é tranquilo cometer racismo. Sabe por que nada acontece? É porque rola muito dinheiro por trás. Com certeza. E é por isso. E eu acho que há muita... eles são muito coniventes com tudo isso. Principalmente a Conmebol. A Conmebol ela é muito conivente com muita coisa. A Conmebol Libertadores é uma competição da Conmebol. A Conmebol ela é uma instituição, como fosse, por exemplo... A FIFA. Na verdade, a Federação Paulista de Futebol, entendeu? É onde ela faz as competições que são denominadas pela Conmebol. Então a Conmebol ela faz a Libertadores e faz a Sul-Americana. Ela é muito conivente. Isso acontece em diversos lugares, entendeu? Do mundo, né? Como acontece com o Vini Júnior, como acontece com outras pessoas, com outros jogadores. Só que eu acho que falta a punição. Eu não vou dizer... eu vou dizer sim. Parece que eles gostam do que acontece. Eles gostam de deixar acontecer esse tipo. Parece que eles são também racistas. Porque é muito difícil você ver um ato racista e você não punir da forma correta. E é isso que acontece. A gente falou até, né, Bia, no nosso programa lá no Arquibancada do Estádio, a gente falou sobre esse assunto e foi um assunto que rendeu bastante. Porque é um assunto que a Leila Pereira foi até a Conmebol, fez o pedido oficial e eles deram uma punição mínima pro time, mínima. Acho que não foram nem presos, não foram nem ouvidos quem foi feito quem cometeu o ato de racismo, com uma criança nos braços. Então, isso vai continuar acontecendo, mais jogadores vão continuar sofrendo racismo e a Conmebol não vai fazer nada, ela não vai abrir o olho pra nada, nunca. Olha, eu não estou sendo conivente com a Conmebol, nem nada do tipo, eu acho que isso tem que ter punição, mas eu acho que eu entendo porque a Conmebol faz isso. Por quê? Quanto mais polêmica, mais pessoas vão ver. Só que aí se lida com um crime, Xandinho. Isso é um crime. Não é uma simplesmente... aconteceu uma polêmica de um gol que não aconteceu, que a bola não entrou, mas eles deram um gol e é uma coisa que vai passar. Isso é um crime. Eu sei que é um crime. Então isso não deve acontecer. E assim, eu entendo a sua opinião, respeito, mas assim, eu acho que quanto mais acontecer isso, mais pessoas vão ser feridas. Não é, David, aqui não é minha opinião, eu só tô pensando, acho que da forma que eles pensam. Mas eu acho que eles pensam mais, porque isso daí não repercute positivamente pra eles. Se fosse uma coisa que repercutisse positivamente pra eles, eles poderiam até querer essas polêmicas. E é uma coisa totalmente negativa. Que até mesmo a Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, ela falou que iria conversar com os presidentes dos clubes para se aliar com o CACAF. E sair da desfiliar da Conmebol Libertadores. Se isso acontece dentro do Brasil, esse movimento retirando os clubes da América, do Brasil, que disputam as competições da Conmebol, isso seria uma perca muito grande para a Conmebol. Sim. E aí talvez seria um movimento de fazer com que a Conmebol repensasse muitas coisas. Entendeu? Concordo. Mas aí entra a questão, até uma polêmica que aconteceu esses dias, que eu já tô tomando conta do programa, achando que eu tô no nosso, né? Não, um programa nosso. Aconteceu uma polêmica esses dias que a Confederação Brasileira de Futebol tem um presidente, só que a CBF, só que vai vir agora a reeleição ou para reeleição ou para o novo presidente assumir. E um dos que estavam se candidatando era o Ronaldo Fenômeno, que queria mudanças, que queria fazer mudanças, que existem coisas dentro da CBF que não são compatíveis para o futebol do dia de hoje. E ele foi negado ser recebido por 23 confederações. São 27. 23 que diziam estar de acordo e que não queriam mudança. Então, assim... Que tá tudo perfeito. E é a mesma coisa que acontece com a Conmebol. É uma coisa bem mais externa. Exatamente. É muito mais complexo. É muito complexo. E, David, acho que já deu hora do intervalo aí, não deu? Deu hora do intervalo. Então, gente, a gente já volta, vai beber uma aguinha, vapt-vupt.
Voltamos, pessoal, no Disque era VaptVupt e vamos ler os comentários aqui. Parte favorita do David. É a hora que eu posso brilhar, né? Não, você já tá brilhando aqui, né? Tô nada. Tá sim. Ó, quem mandou mensagem aqui, a primeira a mandar mensagem, ela é a primeira lá nas nossas Sempre lives. ela. Também aqui na sua live, Xandinho, é a Mica. Sabe quem que é a Mica? Quem? Boa noite, ótimo programa pra vocês. Pergunta pra Bia quem que é a Mica. Minha mãe. Ah, mãe da Bia. Beijo, mãe. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Te amo, viu? Beijo, mãe da Bia. Beijo, ô Mica. A gente precisa se conhecer pessoalmente. A gente já se viu, né, quando deixei você algumas vezes lá, mas... Ela não quer. Eu nunca falei, isso é mentira. Jamais. Foi o Xandinho que falou, eu não vou, ele tá jogando pra cima de mim. Não. Não me impute um crime que eu não cometi. É verdade. O Roberto Careta mandando boa noite, família Denelli. Roberto Careta. Hoje com o melhor podcast na apresentação do meu grande amigo Xandinho e meu amigo o mago do atraso, David. Grande abraço, meu amigo Roberto. E ó, que delícia lá, quiser mandar mais aqueles amendoim lá, eu aceito, viu? O Denelli mandando boa noite, pessoal, vamos que vamos, o David não vai atrasar, tenhamos fé. Se atrasou 1 minutinho, foi muito hoje. Mentira, acho que atrasou mais, mas enfim. O Bruno Carvalho mandando boa noite, cheguei. Boa noite, Brunão. Luiz Ramos, um excelente programa, vou acompanhar aqui de Suzano. Luiz, de Suzano. Cara, ele me fez uma massagenzinha que é uma delícia. Tava Inclusive, falando. já agradeço aí o pessoal do Pernas Solidárias por ter me recebido lá em Suzano. Gente, foi muito divertido, muito divertido. Eu me diverti muito. Agradeço também ao Sargento Garcia e ao Firma Cadência também. Me receberam lá como... Nossa, David, você devia ter. Você só fala e nunca me convida, eu já tô... Só que, o sargento quis botar pra fazer flexão. Você conseguiu? Não. Fugiu também, né? Não, chamou ele de mijão de arregão. Olha só. A Local Web, o chefe mandando mensagem aqui. Boa noite, sejam bem-vindos ao Multiversando. Boa resenha, Xande Bia. O tio Luiz mandando aqui, ó. Boa noite, Xandinho. Ô, tio Lu! Tudo quanto bom? Tempo! Um grande abraço a todos vocês e que Deus abençoe sempre vocês. O Felipe Amém. mandando aqui boa noite, galerinha. Ô, Felipe, graças a Deus você voltou pro podcast. Faz tempo que tá sumido. Uma excelente noite pra todos. Mas ele apareceu no programa do... Não, é porque era o sócio dele, né? Mas mesmo assim, ele deu o seu oizinho. O Bruno Carvalho mandando, bora acompanhar mais um podcast muito legal. Brunão. E o tio Luiz falou que não sabia que era seu aniversário, Cléia. Isso porque ele é meu irmão. Exatamente, olha só. Sem comentários. Olha só, tio Luiz. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tem que marcar na agenda. A Simone mandando saúde, Deus abençoe. Boa noite, Simone. Boa noite. A Lúcia Brito mandando boa noite, família linda. Parabéns, cunhada linda. Olha só. O Cadu mandando boa noite, pessoal. O grande Cadu, ele foi lá comigo no Pernas Foi, eu vi ele lá nos vídeos. A Gleice Iano mandando boa noite. Gleice, tudo bem? E aqui mensagem pra Bia, ó. Bia, um orgulho também do eterno avôzinho. Também uma página escrita na história da nossa cidade de Caieiras. E o Arthur, que é o irmão, mandando aqui, ó. Abraço, Bia, excelente jornalista. Abraço, Foi ele Arthur. que ganhou a camiseta? Não, foi outro. Ele não tá... Ele é um azaradinho. Camiseta, ele não tá aí, né? Não tá aí. Ele é um azaradinho, é boa. Aqui, ó. A Inspira Unhas Artes, Bia, melhor de todas. Conhece? Obrigada. Não. Também não sei quem é. Se alguém por trás desse nome. Com certeza. Manda seu nome, quem é a Inspira Por Unhas favor. Artes. O Mário mandando boa noite. Ô, grande Mário! Muito bom, ótima entrevista. Infelizmente, em nosso Brasil, a CBF é política. É verdade. Você sabe, David, que o Mário, ele não vê a hora de falar o nome dele lá. É mesmo? Ele adora! Ele gosta? Ele gosta, ele adora! Mal, se falar mal, pronto. O mal, vamos falar. Mal. Toda vez que eu ver o Mário, agora eu vou falar, o Mal tá aqui. Eu vou falar Mal, então. O Luiz Ramos mandando aqui, ó. Saudações à entrevistada de hoje, Bia. Muito sucesso e abraço ao meu amigo Xandinho, Luiz Ramos de Suzano. Obrigada, Luiz. A Inspirões mandou aqui. Bia, a Leila pagou ou não pagou o Pix? KKKK. Boa noite, parceirinha. Meu, é alguém que você conhece, cara. Eu conheço, mas inspirar unhas fica difícil. Manda aí. Manda seu nome pra ver quem que é.
E o Manu mandando boa noite aqui, ó. Boa noite, pessoal. Passando para dar aquele salve. Um bom programa sempre. Salve. Valeu, Manu. É, o Manu que adora. Ah, é o Vinícius. É seu irmão, cara. Vinícius não é seu irmão, não. É o Vini. Que Vini? Não é o Vini. Vinícius aí, ó. Não é o Vini. Ah, eu sei quem é, do trampo. É do trabalho? É do trampo. Deve estar É o pela... Vini, é outro Vini. Ah, então tá. Eu já ia zoar pra caralho. É o Vinícius. Abraços, Vinícius. Mandando boa noite, acompanhando aqui de Taipas, hein? Olha só. De Taipas. É, o Manu, ele sempre gostou do seu programa, viu, Xandinho? Quando a gente trabalhava lá na... eu trabalhei junto com ele na Josi, né? Na campanha. Ele sempre falava de você, sempre acompanhava. Você comentou que ele sempre gostava. Cara, um grande amigo meu, grande parceiro. Foi é sempre uma honra, a gente sempre mantém contato quando a gente pode. Então, grande abraço, meu amigo Manu. Tamo junto. Amiga mandando aqui, Xandinho, você é incrível. Já ganhou mais uma fã. Agradeço o convite da Bia aí. Eu que agradeço. Ela é um amor, Xandinho, ela é um amor. Ela é um amor. Atleta Davi mandando boa noite, pessoal. O Davi que veio aqui. Davi, tá presente aqui. Esteve aqui com a gente. Ele mesmo. Nossa. Atleta paralímpico brasileiro. A Caroline mandou mensagem. Boa noite, pessoal. Um olho no atendimento, outro no pod. Mas tô aqui, olha só. Ela e o... Gilvan. Ela e o marido dela, pô. O Felipe, ela e o Felipe. Os dois estão ali trabalhando e no podcast. E também o Gilvan que esteja trabalhando também. É isso, gente. Vão mandando suas mensagens aí, suas perguntas, suas dúvidas, que a gente passa pra Bia aqui, pra ela responder também. Bia, vamos continuar aqui. Vamos lá. E o que você acha da... Vocês chamam de várzea? Por que esse nome? Então, é o futebol amador, né? Chamado de várzea para os mais íntimos, vamos dizer assim. Acho que muito se deu pelo nome por não ser nada profissional, né? Ser uma várzea mesmo, é o que a gente costuma dizer. Mas é o que a gente mais vem vendo no Brasil atualmente, né? Num todo. O que mais vem ganhando força é o futebol de várzea. Hoje em dia é muito difícil a gente não encontrar alguém que não jogue pela várzea, que no final de semana tem o seu compromisso ali com o seu time, ou que vai assistir um irmão jogar, que vai assistir um time jogar. É algo muito comum, ainda bem, aqui, e tem se fortificado cada vez mais, né? Tem ganhado mais voz, atualmente, principalmente, tem ganhado mais transmissões ao vivo, principalmente, algo que antes a gente não via, né? Se você não ia no campo, você não conseguia acompanhar nenhum jogo de várzea. Olha, em Minas também, em Toledo tem um time lá de Toledo. O time já joguei contra, sabia? Juro por Deus. Já joguei contra o time de Toledo. Lá no estádio de Toledo. Já joguei lá. Legal. Ô, Bia, mas eu queria perguntar pra você. Eu vi que você e o David já foram muitas vezes pra esse campeonato de várzea, né? Eu queria perguntar pra vocês dois, qual é a sensação de ter lá toda aquela energia e o povo torcendo, e por mais que não seja profissional, deve vibrar, nossa, vocês devem sentir muita coisa boa, né? Sim, pra gente, pra mim pelo menos, é uma sensação melhor até do que o profissional, né? É um esporte que a gente... É uma coisa que a gente... É uma energia diferente. É uma coisa que a gente consegue ver de perto. A gente consegue ter esse contato mais próximo, principalmente. E a questão da vida dos jogadores, né? A gente fica muito próximo dos jogadores, de cada história. A gente já chegou a, lidar com cada história de jogador. Cada situação de jogo, principalmente. Cada história de jogo, de taça, de confronto. Então é muito apaixonante por conta disso. São são 11 jogadores. Cada história, se você pega e você junta num jogo, é uma coisa inacreditável. Então, assim, a gente fala que é algo que a gente fica muito próximo e que transmite uma energia inacreditável, assim, de torcida, principalmente. São muito apaixonados e é realmente amor pela camisa, né? É um lugar onde não tem muito dinheiro, é um lugar onde dinheiro não entra. Ainda bem. É algo que o dinheiro ainda não conseguiu estragar. Então, é algo realmente pelo amor, pela camisa. Eles estão lá todo jogo, todo final de semana, se doando, abandonando família, abandonando amigos, pra estar lá realmente jogando por amor à camisa. É engraçado, né, Bia, que a última vez que a gente foi fazer a cobertura de um jogo da várzea, a gente lidou com uma gestante. Sim. Essa história é sensacional, né? Sim. Andou com uma gestante? A gente lidou com uma gestante lá na hora da história, né? Sim. Ela tava no dia do jogo, ela estava lá indo com a gente acompanhar o jogo, e ela adiou o dia do nascimento do filho dela. A cesárea dela estava marcada para aquele dia. Ela adiou porque o time chegou numa final, em que ela não sabia, claro, antes, e ela adiou a cesárea
pra tá lá, pra tá acompanhando o time da Várzea, o pessoal do Savime, inclusive. Um abraço, um beijo pro pessoal do Savime. Pessoal, muito legal. A gente chegou lá, foi engraçado, né, Bia? Que a gente chega, a gente não sabe muita coisa. A gente só sabe que o time tá ali, vai participar às vezes de uma final, semifinal e etc. E a gente chegou, na hora que... É incrível, a gente conversando, a gente fala como Deus, ele é maravilhoso com nós. Porque ele entrega as coisas pra nós. A gente chegou e a gente começou a fazer o nosso material para editar e tudo mais. Do nada ela chega e fala... era pra mim estar indo pro hospital pra ter meu filho. Eu olho pra Bia e falo... a gente fica tipo... Não acredito. Oi? Vamos girar em torno disso. Porque a gente sabe que isso vai fazer um movimento. E aí aí foi engraçado que a gente entrou dentro do... Olha como que é as coisas, cara. É incrível, né, Bia? Essas coisas. É inacreditável. A gente entrou dentro... Eu entrei dentro do vestiário no momento que eles estavam fazendo toda a parte de oração, falando sobre as coisas e tudo mais. E aí foi no exato momento... que eles falaram ali naquela pré-eleição que a gente chama, né, antes de entrar pro campo, o técnico disse que o avô deles, o pai dele, não, é tio, né? Avô? Era tio. O tio dele criou o Savime há muito tempo. E ele perdeu a visão. E o que ele mais queria, ele prometeu pro avô dele que ele iria trazer a taça para ele sentir a taça de campeão. E naquele momento a Bia tava lá fora, gravando outras coisas, eu tava lá dentro, a gente se divide nesses momentos. E aí a gente saiu, entramos pro campo, tal, aconteceu o jogo, eles foram campeão. E aí tinha um jogador que também faleceu ali, né, que fazia parte do elenco deles. E também tinha essas três coisas pra gente falar ali na matéria, né? E a Bia, sim, como jornalista, ela é maravilhosa, ela roteiriza também esses vídeos, eu edito, ela roteiriza. E grava os offs. E aí a gente foi fazer isso tudo mais. Só que a gente nunca ficava, né, Bia? Pra fazer a parte de, tipo... De comemorar mesmo. Com eles, né? Eles convidam a gente, né? A gente que vai lá cobrir, eles convidam a gente pra ficar. Sempre tem um churrasco, tomar uma. Aproveitar delícia! Realmente. Coisa gostosa, sempre aproveitar. Só que o David nunca tem o costume de falar, vamos ficar. E eu sempre tô por ele, né? Sim. Pela carona dele, então... Nossa, se eu for com vocês um dia eu vou falar, vamos ficar. É gostoso, né? E aí, curiosamente, nesse dia o David falou, vamos ficar? E nunca vem dele, sempre eu que peço, vamos aproveitar um pouquinho mais. E nesse dia ele falou, vamos ficar. Só que eu não sabia dessa história, eu não entro no vestiário por respeito aos meninos e tudo mais. E eu não falei nada pra ela. Ele acho que tinha até esquecido de comentar essa história. Sim. Aí quando a gente tá lá sentada na mesa, esperando a carne, esperando a cerveja... o David veio... Conta você que aí tipo, a gente tava ali, né, sentado, conversando e tudo mais... Do nada, eu olhei pro lado e vi um senhor que aparentemente não tinha visão tocando na taça. Eu peguei o celular na hora, correndo e comecei a filmar. Bia, o que tá acontecendo? Eu tava sentada ali, puta que pariu! E sai. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E depois que... Aí eu filmei e falei, já te explico. A gente filmou, pegou e tal, eu falei pra ela, dentro do vestiário eles falaram que queriam conquistar o campeonato pra poder levar essa taça pra ele tocar na taça de campeão. E aí a gente conseguiu fazer... Tanto, totalmente, assim. Se vocês quiserem, eu posso até colocar um trechinho do final, né, do vídeo, pra mostrar como que foi, mas as histórias, elas se oferecem pra nós. Mas é isso que eu falo, eu acho que a questão da Várzea é isso, é muito apaixonante por conta dessas histórias. Em um único jogo, a gente teve 3 cenários que a gente fez um off simplesmente incrível, melhor que coisa de cinema. É uma coisa que no profissional você não tem tanto contato. O profissional a gente tem costume de ver ou pela TV ou você vai no estádio e o máximo que você tem de contato ali com o jogador até de longe. Não, você não consegue ter essa proximidade, essa questão da história do jogador principalmente. A gente não tem muito acesso à vida do jogador, a não ser que ele poste alguma coisa. Num profissional eu não posso entrar lá no vestiário e falar exatamente. Neymar, quero falar com você, me conta a sua história. Me conta a história desse jogo, não tem como. Agora na Várzea isso é muito incrível, é muito apaixonante mesmo. Vou colocar aqui pra vocês acompanharem rapidinho. Olha que loucura isso aqui, Xandinho. Deixa eu só colocar aqui na tela. Cadê? Aqui. Vamos lá, então. Peraí. Ai, Jesus. Era Seu Tonho o nome dele. Seu Tonho. Ai, que bonitinho. Ó, vou colocar aqui para que vocês acompanhem. Foi um dos momentos mais emocionantes, assim, nosso, né, Bia? Sim, nossa. Fazendo ali a Várzea. E é uma coisa que a gente não esperava que acontecesse, mas Deus, ele vem de uma maneira pra gente e oferece as coisas pra gente que é uma loucura, ó. Acompanhe, gente.
Vocês lembram do seu Tonho? O meu tio é um dos fundadores do Saving, ele fez 80 anos. E ele me pediu para levar esse troféu até em casa, ele não enxerga. Pois é, você conseguiu, Cristiano. Seu tio, um dos grandes fundadores desse time, vai poder tocar nesse troféu. É dele, é de vocês. A várzea vive, a várzea emociona. Ela te faz enxergar sem poder ver. De bandeja. Tem. Essas questões da história. É. Demais. Lindo. Ô, Bia, e a questão... Ô, David, temos mais tempinho aí, não temos? Temos. E a questão de, tipo, o jogador saiu da várzea. Qual é o próximo passo dele? Ele vai pra... Quais os próximos passos? Quais os próximos times que ele vai? Então, depende muito da região, né? Por exemplo, aqui em Caieiras, a gente costuma ver os times de várzea daqui, né? Aqui o mais próximo que você sempre teve, assim, era a Portuguesa, era a base da Portuguesa. São esses times de menor expressão. Corinthians? Então, pra você chegar num Corinthians, num Palmeiras, no São Paulo, aí já é a questão mais da peneira, acredito eu. Tem que ter um olheiro muito bom, tem que alguém realmente olhar pra você e falar, pô, esse jogador é muito difícil a gente ter peneiras nesse momento, né? Na várzea. Então, se tem algum olheiro que vai lá, que fala que quer aquele jogador, aí a história já é diferente. Ele já começa na base do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, enfim. E aí já é mais fácil até pra se profissionalizar. E aconteceu recentemente, né, Bia? O 01 da várzea, né? Que a gente chama ele de 01 da várzea, ele fechou Mendes. agora o Mendes com um time profissional. Sim. Ele tá com 29 anos, se eu não me engano. E ele fechou recentemente com o Avaí. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Que pra quem sai da várzea é um alcance muito grande, até mesmo pela idade que ele tem hoje, né? E outro também é o Habib, que também jogou o Paulistão, o Campeonato Catarinense, a Série A. Foi. É aquela coisa, né? Pra ele chegar a ir pro Avaí, por exemplo, ele teve que se tornar o 01 da várzea. Teve que todo mundo conhecer ele na várzea. Assim, não tinha um que não conhecesse o Mendes, que jogava na várzea. Então, assim, ele passou por vários clubes e ficou muito conhecido por atuar muito bem, inclusive. E aí ele chegou até a atrair os olhos do profissional do Avaí. Então, é bem complicado você ter uma situação dessa com tanta facilidade, com tanta frequência, assim. Beleza. E, Bia, o time da várzea, como é que o jogador faz pra chegar na primeira divisão? O time, quer falar lá. Como que faz um time sair da várzea pra primeira divisão? Como funciona essa escala até chegar lá? Obrigado, pai, que eu não tava compreendendo a pergunta. Então, aí tem aquela questão, né? Existe o time de várzea e o time que é profissional na sua cidade. Por exemplo, aqui a gente tem o Colorado Caieiras. É difícil um time da várzea se tornar profissional. Aí acho que teria que... Eu não sei se ele pode só... ou ter que tirar o nome... Não, na verdade você tem que se filiar a federações. Então. E para se filiar a federações, existe toda a burocracia, né? Você tem que... Além de você ter um elenco, você tem que ter eles registrados, né? Como jogadores. Tem que ter um campo, tem que ter um campo oficial, um campo, por exemplo, como o estádio de Caieiras. Então não é simples. E tem muitos times de várzea que eles preferem jogar os campeonatos de várzea, que existem hoje aqui, por exemplo, o Copa Pioneer, a Macaco Louco, a Martins Neto, que a gente foi fazer a cobertura, né? Do que ele se filiar, por exemplo, num Campeonato Paulista. Pra você chegar, por exemplo, no Campeonato Paulista, você precisa se filiar, tem que estar de acordo com tudo que a federação pede, e aí você tem que seguir vários processos, e ali você vai começar na última divisão, que é abaixo da Bzinha ainda. E aí você tem que passar por vários processos para você conseguir chegar, por exemplo, na Bzinha, na A4, na A3, na A2 e na A1, que é a elite do campeonato hoje. O Desafio ao Galo, quem que é? É da várzea esse campeonato? Ele acho que não existe mais o Desafio ao Galo. Não existe mais, que existia a Copa Kaiser também antigamente, né? Que era as maiores competições de várzea que existiam antes. Acho que é o que a gente fala, né? Pra eles não compensa tanto. É o amor pela camisa, eles gostarem realmente desses confrontos, dessa... Igual a gente falou, a Copa Pioneer, principalmente, é uma das copas mais conhecidas da várzea. Então, pra eles não compensa tanto ir pro profissional assim, igual ele falou. É meio que você decair e começar tudo do zero.
Então, eles preferem serem vistos dessa forma, né? Vamos dizer assim. Ô Bia, e eu já vou emendar 2 perguntas em uma, porque acho que uma tem a ver com a outra. Qual a sua opinião sobre o futebol feminino? E eu não vejo, assim, porque talvez eu não entenda, talvez eu não assista muito futebol, mas eu não vejo muitas narradoras mulheres, assim. É um mundo mais dominado por homens. Sim. Mas tem narradora mulher? Temos narradoras mulheres. A Renata Silveira, acho que hoje em dia é a mais conhecida, né? Ela conseguiu narrar grandes jogos, principalmente pela TV Globo. É meio difícil, a gente sabe. Não só narradoras, comentaristas, repórteres. É muito difícil ainda a gente ter, não só no futebol feminino, não só dentro de campo, mas fora também. Falando sobre o futebol, a gente ainda não vê muito, mas isso tem crescido cada vez mais. Ainda bem, a gente tem ganhado mais espaço, a gente tem conquistado mais esse espaço e realmente batido de frente com quem tá lá, né? Dizendo que a gente pode também assumir esse lugar, a gente pode sentar nessa cadeira e a gente sabe, entende sim do que a gente tá falando, né? Sobre o futebol feminino, acho que é o mesmo lado. Hoje em dia tem ganhado mais visibilidade, mas ainda não é do jeito que a gente quer. Sim. Acho que parte muito dos times também. A gente não vê muitos times patrocinando e realmente apoiando o futebol feminino dos seus clubes, né? O primeiro que fez isso foi o Corinthians e tem colhido os frutos muito naturalmente, vamos dizer assim. Todos os times que demoram a investir no seu futebol feminino vão colher esse fruto muito tarde e estão dizendo pro seu próprio clube que não levam a sério esse futebol feminino, que não levam a sério... que basicamente isso é uma brincadeira. Exatamente, que não passa de uma brincadeira, que não querem levar isso pro lado profissional. Então acho que falta muito dos clubes, das confederações principalmente, apoiarem realmente, e não só com dinheiro. A gente não tá falando só de valor, a gente tá falando realmente de espaço, a gente tá falando de realmente botarem a cara para defender as meninas, principalmente quando entram em situações que a gente já viu muito acontecer, de ter que conquistar espaço. Então eles estarem realmente à frente em todas as questões. Acho que falta muito isso. E na minha opinião, temos ainda tempo, David? Temos. Na minha opinião, a mulherada joga muito mais que camarada. Desculpa. Quer dizer, desculpa nada. Tá explicado. Mulher joga mais que homem porque o homem tá preocupado muito com o estrelismo, mulher não, tá lá pra jogar e vamos embora. Só que os times femininos, eles têm um pequeno probleminha. Eles ainda ganham o salário abaixo do homem. A gente tem que equilibrar isso aí. Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza. Acho que as mulheres, principalmente que jogam, hoje em dia lutam muito ainda pela igualdade salarial, né? Elas estão fazendo a mesma função, então elas deveriam receber o mesmo valor, né? A gente sabe que está muito longe disso acontecer, infelizmente, mas com certeza elas, e a gente vai continuar lutando por isso, para que um dia a gente sente aqui de novo e fale que isso ficou de igual para igual, né? Que elas estão exercendo a mesma função e recebendo o mesmo valor. Tanto isso vai também para o jornalismo esportivo. A gente sabe que nem todas as mulheres hoje em dia recebem o mesmo valor que um homem naquela mesma função dela. Então, continuar lutando para que isso um dia mude, porque a gente quer ver essa evolução nesse meio. Xandinho, posso dar um palpite, uma sugestão de pergunta? Perguntar pra Bia como que foi as experiências dela em beira de campo também, né? Cobrindo os esportes, principalmente campeonatos conhecidos, como a Taça das Favelas, por exemplo. Ah, sim, eu já ia falar sobre isso. E pra você, Bia, como é que foi? Então, eu já tive dentro do Canindé e dentro do Pacaembu cobrindo 2 finais, né, da Taça das Favelas. Uma era nacional, a outra mais regional. E foi simplesmente sensacional. É a primeira vez que eu entrei em campo. Porque é diferente, né? Você tá na arquibancada é uma coisa. Já tinha ido, por exemplo, no Pacaembu, na final da Copinha Feminina do Flamengo. O Flamengo foi campeão e tal. Legal, é uma coisa. Agora, você entrar dentro do campo é realmente outra. É aquilo que você gosta, é aquilo que você tanto ama. É você falar daquilo e você tá indo pro lado profissional. Então, como eu falei, eu entrando em campo não só pra assistir, era pra comentar. Eu tava com celular, tava com fonezinho, tava com a escalação ali em mãos e tava realmente falando sobre aquilo. Então, é algo que a gente vê na TV, os jornalistas comentando da beira do campo, e quando você vai pra dentro daquilo, quando você tá realmente fazendo aquela função, é sensacional. É aquela sensação de desejo realizado, realmente. Claro que eu ainda quero chegar aí no Canindé, aí no estádio maior, né, no Maracanã, quem sabe um dia fazer essa cobertura, mas tá no Canindé, no Pacaembu, foi algo muito emocionante por conta do estádio, de ser o Canindé, de ser o Pacaembu. Acredito que são 2 grandes estádios da cidade, assim, de São Paulo, grandes monumentos de São Paulo, e poder estar ali tão cedo cobrindo uma transmissão profissional foi sensacional pra mim. Legal, bacana.
E a sua faculdade? Depois que você terminar a faculdade, quais são os seus planos? Então, eu tenho mais 2 anos aí pela frente, 2 anos e meio quase. Eu quero terminar a faculdade, me formar e pretendo já entrar direto para essa área. Continuar com esses projetos, ver se esses projetos vão crescer até lá. E ingressar em alguma rádio, normalmente a gente começa em rádio mesmo, com programas, e com tudo crescendo e indo pra TV, com certeza. Você sabia que ela fez não sei se eu chamo de um treinamento, talvez seja um treinamento, né, Bia? Que você fez foi com o Mauro Betti, né? Mauro Betti, jornalista Mauro Betti. Fiz também com o jornalista Gustavo Berton. Nossa. São grandes e renomados jornalistas. Outra experiência também, né? Ali você tá falando com gente que já cobriu Copa do Mundo e mais. Em loco. Exatamente. Ô, David, eu sei que acabou, mas eu tenho uma última pergunta, será que dá? Não sei quanto você vai me pagar. Então tá, acho que dá, né? Não sei. Ô, Bia, Caiu Pix? vamos ver que rádio que você pretende ir, por exemplo, Rádio Mix, Band FM. Acho que são essas rádios de maior expressão, né? A Band, a Pan-Americana também é uma rádio que a gente ouve falar bastante. E eu não sei como vai estar o cenário daqui a 4 anos, né? Por isso que eu falo. Então talvez a rádio não seja tão carro-chefe e apareça algo mais... A internet. Exatamente. A internet, hoje em dia, a gente sabe que tá indo muito por esse caminho, né? Então quem sabe eu não foque realmente na internet daqui a 4 anos e consiga me focar realmente no jornalismo por ali. Quem sabe você não faz suas lives. Com certeza. Mas eu não vou falar nada, porque eu falo as coisas, parece que eu sou chato. Tá vendo, Quando eu coloco as ideias pra ela sempre reluta um pouquinho. Mas é muito por conta de... Ela tem um porém. Ela tem as visões corretas. Mulher é foda, né? Mulher pensa. Homem emociona. Mulher ela coloca no... Mas não vou falar mais nada. Tá vendo, né? Legal. Os sinais, eles sempre aparecem quando a gente tá junto. Então, eu jogo pro universo e deixo ele trazer de volta. David. Pois não. Acabou, né? Acabou. Momento mais triste. Passar os últimos mensagens que tem aqui, ó. O Eli Barreto mandando um grande Xandinho, parabéns. A Lari Menegatti, que também é uma outra ótima profissional também, nossa companheira, né, Bia? Excelente. Conheci ela, inclusive, no curso do Mauro Betti. É uma amigona que o jornalismo me apresentou e que eu pretendo levar pra vida. Ela é sensacional, mora aqui em Caieiras também. Já tá trabalhando também nessa área de jornalismo esportivo, fazendo faculdade. É realmente uma amiga, parceira de profissão que eu quero levar pra vida. Beijo, Lari. Legal, beijo, Lari. Grande abraço, grande beijo pra você, Lari. Tem coisas boas vindo aí, hein, Lari? Tem coisas boas vindo aí. O Vinícius mandando aqui, ó, puro talento, muita luz. Obrigadão, Vini. A Solange mandando Xandinho, orgulho da tia Sol, olha só. Depois eu vou te contar essa história. David. Show de bola. A Mica mandando aqui, ó. Bia também já treinou e jogou no futebol feminino de Caieiras, é verdade. Comentamos. O Mário mandando aqui, ó. Ótimo, muito bom. Feliz aniversário, Cleia, e muitas felicidades. Grande Mal. É isso, grande Mal. Xandinho. Acabou. Finalizamos agora. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse podcast. Eu acho que agora eu me despertou a vontade de ir pro jogo de futebol. Agora. Eu acho que você devia ir. Mas, vambora. Tem que ser com a mãe, a Bia, o David, o pai e eu. Bora. Ambulante. Vamos. Os paramédicos tudo junto. E aí, vocês topam aí comigo? Bora. Com certeza. Então é isso aí, depois a gente marca isso. Vamos marcar. Com certeza. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse podcast tenha se divertido pra vocês. E eu espero vocês na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Você não vai pedir... Tô achando que você tem que fazer alguma coisa. O que eu tô esquecendo? As considerações, sim, Bia. Você tem... É que às vezes eu esqueço. Ele emociona. Já tá querendo ir pro esporte, futebol já quer ir lá pro estádio. Você tem considerações finais? Alguma palavra de otimismo? Principalmente pra mulherada que tá começando nesse mundo. Sim. Você tem alguma palavra? É todo seu.
Vamos lá. Para as mulheres que estão entrando nesse meio, eu só quero dizer para não desistir. Vocês vão bater muito de frente com porta fechada. Vocês vão ouvir não só nãos, mas vão ouvir muito que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E a gente sabe que a gente tá lá porque a gente gosta e entende disso. Então é você se focar naquilo, no que você quer, no seu propósito e esquecer realmente do que estão falando, esquecer do mundo. Sempre vai ter quem te apoie e se não tiver, melhor ainda. Lá na frente você vai provar que você estava falando a verdade, que você sabe do que você está fazendo, que você gosta. De considerações finais, só agradecer a todo mundo que veio aí me apoiar também. Um beijo pra minha mãe mais uma vez, abraço pro Vini, pro meu irmão, todo mundo que estava aí. E agradecer mais uma vez o convite, amei ter esse papo com vocês. Amei ter esse papo aqui com vocês e contar um pouquinho melhor da minha história. Obrigada mais uma vez, Xandinho. De nada. E eu tenho uma mensagem também pra mulherada. É como a Bia falou. Vocês vão ouvir muito não, vocês vão ouvir que vocês não servem pra isso. Mas sabe, usa a minha velha estratégia. Mostra o dedo do meio pra todo mundo e segue em frente. Que isso? Gostei. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. A gente se vê na semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Beijão, gente. Até lá. Tchau, tchau.